Então hoje a gente vai falar um pouquinho ali de Shadow IT, um risco ali que a gente não vê, mas que ele existe, ele tá dentro ali do nosso meio. Então, o que que a gente vai explorar ali dentro desse web? O conceito e a definição e as causas do Shadow IT, o que que ele é e por que que ele existe, qual que é a dimensão real desse problema no nosso ambiente atual e alguns dados de mercados que corroboram com isso e trazem um pouco da escala desse desafio. Principais riscos atrelados, né, ao Shadow IT, então tem N riscos aí que estão atrelados a isso, que é o nosso foco ali nesse cenário de cibersegurança. O que que a IA entra nisso, né, tem o próprio conceito ali de Shadow AI, então hoje com a Gen AI, quais que são ali os pontos de atenção que a gente tem que ter, como que a gente detecta e gerencia o Shadow IT dentro de um ambiente, e uma demonstração prática ali, né, de um relatório real, do ambiente real, de Shadow IT, para a gente ter uma ideia de como que a gente avalia esses dados, qual a importância deles. Então alguns dados aqui, né, do mundo corporativo hoje. Então hoje, né, vocês também sabem, né, mudou drasticamente a realidade hoje, cada dia nasce uma aplicação SaaS nova, ainda mais com a IA, então tem várias IAs novas, tem várias aplicações de vários tipos de contextos diferentes, novos, e a gente tem um dado ali, né, hoje, em média, cada colaborador por dia utiliza ali 16 novos aplicativos de SaaS, e a maioria deles sem aprovação da TI, e eu não falo nem da aprovação, acho que é o maior risco, mas até da visibilidade da TI. Então a gente está falando que a maioria desses apps não estão aprovados, mas a maioria na verdade está no escuro, né, quando o próprio conceito do Shadow IT traz para a gente. TI nem sabe que esses caras estão utilizando isso. Esses aplicativos, muitos dele envolvem compra direta dentro do aplicativo, e muitos dessas compras são compras feitas pela empresa num cartão corporativo, ou seja, tem dado da empresa envolvido nisso, ela tem ali uma subcontratação envolvida daquela ferramenta, e além de não ter ali nem a aprovação, provavelmente não existe nem a visibilidade. Então, o próprio contexto ali embaixo fala, é um perímetro inexistente. E como o nome, né, do conceito que a gente vai falar diz, que é o Shadow IT, é a TI nas sombras. A TI não só não aprovou, como ela não teve a visibilidade, não sabe o que está sendo trafegado, tanto a nível de dados que estão sendo enviados, acessos, quem acessa, o quanto que ele acessa, como que ele acessa. Então, a pergunta não é mais se o Shadow IT existe, mas quanto que ele existe dentro da nossa empresa, o quanto que está dentro do Shadow, né, e quais que são os riscos que essa sombra dentro da nossa empresa. Então, hoje, o maior ponto ali, acho que de atenção ali desse negócio, é entender, né, onde que tá ali a shadow, né, a sombra ali dentro do seu negócio, como que você pode sair disso, como que você pode gerar visibilidade disso, como que com essa visibilidade, qual o caminho que você vai fazer com o que você identificou de informação, de dado. Então esse ponto, né, para o mundo corporativo hoje, acho que é muito importante. Henrique, deixa eu só explorar um ponto ali, né, até para trazer um complemento ao que você falou e para as pessoas entenderem, quando a gente fala do perímetro, inexistente, né, a gente tem que fazer ali um recorte com o que a gente viveu ali no passado, né, 5, 10 anos atrás, né, até quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, né, tudo era mais confortável, por quê, né? Antigamente, quando a gente falava de arquitetura de rede, a empresa ali, ela funcionava dentro ali de um horário comercial 24/7 e os colaboradores estavam atrás de um firewall, né, ou seja, você tinha ali um perímetro bem definido, ou seja, quem estava atrás do firewall estava na LAN, na rede local, e o firewall ali, ele fazia interface com o mundo público, né, ou seja, o perímetro era bem definido. O que que aconteceu ali até com o advento da pandemia, do Covid-19? Esse perímetro ele deixou de existir de forma tradicional, né, ou seja, as É, pessoas foram trabalhar de home office e mudou-se ali a dinâmica do trabalho, né. Hoje ali é muito difícil a gente encontrar uma empresa que ela consiga afirmar: "Sou 100% presencial", ou seja, todo mundo só trabalha aqui por detrás do meu firewall, né, isso não é uma não leva o realidade. computador para casa. Leva o computador para casa, ou seja, o que a gente vive, né, minimamente é um ambiente híbrido, né, ou seja, aí eu deixo o primeiro questionamento que a gente vai conectar ali no decorrer dessa discussão. Como que eu consigo ter um controle efetivo dos colaboradores e das aplicações que esses colaboradores fazem uso, se o perímetro
deixou de existir. Então, fazendo uma analogia, do mesmo modo de eu pegar ali, olhar ali para as pessoas andando na rua e fazer o questionamento: "Como que eu protejo essas pessoas que estão atravessando a calçada, atravessando ali uma faixa de pedestre, sendo que eu não tenho uma proteção que circula?" Ou seja, não tem como, né, dentro dessa minha analogia, eu colocar um muro ali em volta de todo mundo que está andando em via pública, né, mas como que eu faço isso? Agora, olhando para esse perímetro que não existe e controla as aplicações ali desses usuários que estão pulverizados geograficamente. Eu acho que esse é o ponto, o grande ponto da discussão, né, o Shadow IT é algo que está intrinsecamente ligado com até essa mudança ali da inexistência do perímetro tradicional. Perfeito, exatamente isso. Acho que é o recorte do mundo corporativo hoje, e é o que eu acho que deixou esse problema, né, do Shadow IT numa dimensão que você perdeu de fato aquele perímetro onde antes era controlado ali por um faro de borda, hoje os usuários trafegam ali de forma híbrida, né, dentro do cenário corporativo. Vamos lá. Então, é o Shadow IT, né? Qual que é o conceito disso que a gente está falando, né? Como o próprio nome dele, ele traz ali um pouco pra gente, né? Que é o Shadow vem de sombra, né? E IT de tecnologia. Então, o que que tá por baixo dos panos? Quais são as sombras que a gente tem? Então, o Shadow IT basicamente são todos os sistemas de SaaS, aplicações de IA, tudo que é aplicação, sistema, tecnologia utilizado ali dentro do ambiente de uma empresa, de uma organização, e que esse aplicativo ele não tem aprovação, conhecimento ou controle do departamento de TI. Ou seja, os usuários utilizam várias aplicações de forma corporativa para trabalhar, várias delas eles compartilham dados da empresa, pessoais da empresa, dados e até sensíveis, e não existe visibilidade, aprovação, cimento dos departamentos responsáveis pela tecnologia ali do negócio. Então aqui do lado direito tem até alguns exemplos. O funcionário utiliza Google Drive pessoal para compartilhar documentos internos da empresa. O time de marketing contrata uma plataforma onde ele sobe ali artes, informações do negócio, ou pode ser, por exemplo, uma plataforma de automação e não envolve a TI, né. Caso que acontece, acho que sempre, né, desenvolvedor sobe código, seja num repositório GitHub pessoal. A gente teve até um exemplo, né, de uma empresa recente, conversando ali com um cliente, teve, né, identificação por ferramentas de antifraude de dados da empresa em repositórios ali particulares ou pessoais ali dentro do GitHub. E time financeiro e RH, né, podendo utilizar ali ferramentas de compartilhamento de arquivos, IA ou qualquer ferramenta. A gente já viu muito time de RH compartilhando questões, por exemplo, até médicas, pessoais, em plataformas de conversão de PDF, compartilhamento de o time de TI não tem aprovação, não tem conhecimento, não tem controle. Então, como o texto ele já diz, sombra, ele é bem preciso. Ou seja, esses recursos, eles existem, eles são utilizados, eles operam, eles trafegam dados do negócio, eles geram risco, mas eles permanecem invisíveis no ambiente. Não há ali, né, controle, visibilidade ou aprovação prévia da utilização dessas aplicações para o contexto do negócio, para os setores ali que são responsáveis. Então, isso entra ali o departamento de TI, isso entra o departamento, se a empresa tiver, né, de privacidade de dados, isso entraria também o departamento de segurança, pois ali, né, ele teria que ter o controle e a visibilidade desse tema. Os usuários, e a gente fala um pouquinho aqui na apresentação, nem sempre, né, é má fé. O colaborador, ele vai buscar ali agilidade, ele viu uma aplicação nova, um amigo dele falou de uma aplicação que faz tal coisa de forma mais fácil, e ele vai procurar essa agilidade ali, e ele não vai ter 100% das vezes o conhecimento de que há um cuidado por trás daquilo. Até por isso depois a gente vai falar um pouquinho também de conscientizar, que é importante. Mas o departamento de TI tem que estar coberto, né, desse nível de controle. Perfeito. Aí complementando, né, e esse ponto aí do Shadow IT, né, de fato é um buraco sem fundo, né, porque hoje quando a gente olha ali em termos de aplicação SaaS, né, existe milhares de aplicações SaaS, né, e cada aplicação SaaS ali oferece uma infinidade de recursos, que é exatamente nesse exemplo, né, então o colaborador ali
por falta de noção ali de segurança, ele pode fazer o uso de uma aplicação, pode ser até uma aplicação legítima, mas ela pode estar trazendo um risco ali para a organização. Existe um risco de exposição de dados, né, o colaborador subir esses dados ali para uma aplicação não homologada, que é uma aplicação ali que pode reter esses dados, né, a gente não sabe o fim ali que aquela aplicação SaaS pode estar trazendo ali para o uso de um dado corporativo, ou mesmo uma aplicação maliciosa, né, que está sendo utilizada ali dentro de um contexto de ataque. Ele foi pescado pelo uso daquela aplicação, mas não é uma aplicação legítima, ela pode ali ter, uma má intenção ali por detrás, né, tá expondo ali, além do dado, a rede corporativa a risco, né. E esse exemplo de uso cotidiano que você trouxe, achei bem interessante, né, porque a gente que trabalha aqui, né, de forma especializada com esse tipo de problema, né, e trazendo, obviamente, as soluções associadas, a gente vê isso e vivencia isso no dia a dia. É assim, é uma situação que é muito comum, né, você falou, o colaborador ele só quer agilizar o trabalho, mas muitas vezes ele não pensa na consequência por trás daquilo. Então, quando se trata de uma empresa, principalmente uma empresa que é fortemente regulamentada, empresas aí de segmento financeiro, precisa ter um contrato, ter um due diligence, passar por um time de compliance antes de ser aprovado no ambiente corporativo. E o que acaba acontecendo é o usuário, aí de uma certa empresa que estava utilizando a ferramenta Monday. E dentro dessa ferramenta Monday ali, era uma pessoa do time de marketing e ali ele estava com diversas campanhas estratégicas da empresa contidas nessa ferramenta, e a gente através do controle ali de Shadowite, a gente conseguiu, visualizar a utilização dessa ferramenta, entender que ela estava sendo utilizada por um grupo de usuários, e a gente foi, né, cortando, a gente já estava numa ação de cortar ali diversas aplicações, que não deveriam estar sendo usadas, não estavam homologadas, né, e no processo a gente cortou esse Monday. E no momento que a gente cortou, o usuário entrou em contato, né, e falou assim que, cara, o trabalho dele todo estava lá no Monday, que ele precisava muito daquilo, se a gente não podia liberar para ele pelo menos migrar o que ele tinha lá para a ferramenta homologada, né. E ali a gente viu que, assim, o cara estava depositando ali, o usuário estava depositando toda uma estratégia de marketing numa plataforma onde a gente não tinha um contrato, a empresa não tinha um contrato com a plataforma e, portanto, ele não tinha nenhuma responsabilidade quanto ao, por exemplo, dados daquilo, ou o que eles poderiam estar fazendo com aquele dado armazenado. Também falando ali de principalmente de IA, isso acontece bastante, né, então a gente tem ali diversas pessoas tirando dúvidas, e muitas vezes as pessoas acabam mandando documentos confidenciais para algum modelo de IA, mas esse modelo não tem nenhum contrato corporativo com a empresa, portanto o tratado daquilo ali pode estar sujeito ao treinamento geral da IA. Pensando num exemplo bem simplista, vamos supor que nós subimos um documento da Nausai para uma IA não homologada, confidencial, se uma outra pessoa em um outro determinado momento fizer uma pergunta sobre a Nausai de uma informação que não está disponível ao público, mas nós alimentamos esse modelo com esse documento confidencial, ser que a resposta venha com base em informações reais. No momento passado, acabou compartilhando isso. Isso aqui entrando mais no mérito ali de dados, né, de vazamento de dados, enfim, mas também, cabe também malware, entre outros riscos que estão disponíveis na rede, porque além da questão de dados, né, também tem a questão da segurança do fornecedor, né. Então é muito comum a gente ver ali ataques de supply chain, onde a gente tem, às vezes, até mesmo fornecedores homologados, né, e de alguma forma ali o atacante chega, em algum dos clientes, então imagina isso para quando você nem tem um contrato e não sabe as práticas de segurança do outro lado, então é uma coisa, assim, muito, muito recorrente. Perfeito. E que eu não É sei se isso. para abordar um pouquinho ali mais para frente, né, talvez tenha um tópico apropriado, mas eu vejo que o pessoal também confunde muito o contexto, né, e o conceito ali de Shadow IT com algum controle de segurança, por exemplo, a nível de URL filter, né, então ele acho que são camadas distintas, né, hoje a gente vê muitas empresas falar o seguinte: "Ah, eu tenho controle de aplicativo", mas ele tem um URL filter. Então eu entendo também que o Shadow IT, ele transpassa simplesmente um controle a nível de ROL, né, eu tenho de ter visibilidade, entender contexto e ter relatórios para tomar decisão. Eu vejo que esse trabalho estratégico são pouquíssimas empresas ali falar, né, eu tenho visibilidade, né, eu entendo o que está acontecendo, eu categorizo as minhas aplicações, eu acho que essa é a palavra, para aí assim aplicar o controle, que pode ser feito via o Health Filter, né, eu entendo, você me corrige se eu estiver errado, mas também a gente pode fazer esse controle via outros recursos ali de soluções de proteção, de que a gente vai adentrar um pouco mais à frente. Tá certo esse meu raciocínio? Tá certo, a gente vai ter uma parte ali só para falar como detectar o Shadow IT, Legal, que a gente vai falar um pouquinho dos recursos de segurança que a gente tem hoje a nível de mercado, ferramenta, boas práticas
que nos apoiam aí para como que a gente detecta o shadow IT dentro do ambiente. E esse ponto que o Rickson trouxe, ele casa com o próximo tópico aqui, né, que é por que que isso acontece. Então o shadow IT, né, a TI ali, essa sombra nos acessos às aplicações, acaba sendo uma resposta de falhas sistêmicas que a maioria dos negócios tem. Essas falhas ou percepções, ela normalmente emerge dessas 3 frentes que estão citadas aqui. Do lado do colaborador, das áreas de negócio e também do lado da TI. Normalmente, né, são alguns pontos que levam a acontecer esse cenário de shadow IT, e por isso que a gente tem que estar municiado ali, com alguns pontos que o Léo citou aqui antes, para a gente evitar que isso aconteça, né. Então, do lado do colaborador, normalmente a gente tem as ferramentas que foram repassadas o acesso para ele, ou que foram normalmente aprovadas, podem ser lentas ou inadequadas para o que ele faz. Existe uma pressão dentro dos setores, né, e do lado do colaborador, por mais produtividade, por resultados ali maiores, né, do cargo que ele está ocupando. E ainda dentro dos negócios, muita falta de conscientização e de entendimento sobre os riscos que envolvem, né, utilização de aplicações, principalmente aplicações onde você trafega dados de forma geral ali, né, dados do negócio, e aquela cultura do usuário resolver o problema ali de forma independente. Então eu tô com esse problema aqui, eu vou procurar ali uma solução, uma ferramenta, né, que me permite resolver o meu problema, de forma independente. Então, esses cenários fazem com que o shadow IT aconteça, porque ele vai buscar uma aplicação não homologada, uma aplicação que pode trazer algum risco, ele vai utilizar isso sem isso passar por um procedimento de homologação, um procedimento de avaliação de compliance, e no fim a gente vai ter o shadow IT acontecendo, uma aplicação sendo utilizada de forma corporativa, sem ter ali a visibilidade e aprovação dos setores que são responsáveis. Dentro das áreas de negócio também, normalmente não há uma comunicação adequada, né, do setor de TI/segurança com as áreas de negócio, e a TI acaba sendo vista como um gargalo, né, e não como uma parceira estratégica ali que poderia prover, esse cenário para as áreas de negócio, de forma segura e de forma que poderia alavancar ali as áreas de negócio. Às vezes não há um padrão ou processo de aprovação, quando ele existe, né, porque não é sempre que as empresas têm esse processo, ele é burocrático e demorado, né, então isso acaba gerando nas áreas de negócio o sentimento de não buscar esse processo de aprovação. Os orçamentos, né, toda a parte de FinOps é fragmentado e descentralizado, então não há ali, né, um contexto adequado, processo, isso tudo englobado dentro de uma estrutura maior. Às vezes, cada gestor, cada coordenador, ele cuida ali, né, do seu orçamento de tecnologia. Isso se fragmenta, né, de cada setor, área de negócio da empresa ter um padrão para esse tipo de situação, seja de orçamento, de solução, ou ali de compliance para as ferramentas que são utilizadas. E do lado da TI, que às vezes, quando há um catálogo de ferramentas, não é sempre, né, que a TI seja inventário, ferramenta adequada para isso. Às vezes ele está ali desatualizado, não há ali um controle, não tem nem ferramenta, nem processo e nem pessoas para cuidar desse contexto. Há uma falta de canal ágil para atender essas demandas que vêm das áreas de negócio e do colaborador, e não há ali, né, visibilidade, não há ferramenta, não há processo, não há pessoas também para ter, de fato, né, o controle, a visibilidade e a possibilidade de ter essa visão do que está acontecendo na borda da rede, o que meus usuários estão acessando. Essas são algumas das coisas ali, são falhas sistemas que normalmente a gente tem dentro de um negócio, que causam ali, né, o shadow IT. Então isso normalmente emerge, né, seja das áreas de negócio, seja dos colaboradores e da própria TI, né. Quando a gente fala TI, a gente engloba ali desde o setor de segurança, redes, de tecnologia de maneira geral e até de privacidade. Deixa eu só O que trazer um vocês pouco. acham dessas 3 frentes ali? Perfeito, faz
todo sentido, né, eu acho que você elucidou bem aí, vamos falar, as 3 frentes, 3 pilares, só que eu queria dar destaque para um ponto em comum ali que tem nesses 3 pilares, né, e permeia todos, a questão do processo, ou seja, como que eu defino o seguinte: eu vou ter controle sobre Shadow IT se eu não tenho um processo desenhado. O processo vai permear desde um colaborador, vamos dar um exemplo aqui de processo, né, ou seja, ele teve uma aplicação que é importante para ele ou ele quer usar bloqueada, né. Se ele não sabe nem como pedir o acesso a essa aplicação ou solicitar que essa aplicação foi liberada, ou o modo de descrever a necessidade dele, né, como que ele vai Uhum. conseguir, né, de fato escalar isso lá para TI, né, para TI entender: "Opa, isso aqui é realmente uma aplicação que faz sentido para o negócio", ou mesmo é uma aplicação que não está no nosso catálogo de aplicações aprovada, e existe critérios ali em termos de avaliação, né. Por exemplo, que essa aplicação ela trabalha com HTTPS, ou seja, eu tenho criptografia ali fim a fim, né, do usuário para a aplicação. Será que essa aplicação ela atende parâmetros de segurança, de ISO 27001, né, ou seja, até para o colaborador pedir e se a solicitação chegar do lado da TI para ela tomar a decisão de liberação, tem de ter um processo. A mesma visão da área de negócio. Ao invés de um colaborador, por exemplo, ir de forma autônoma, né, eh, fazer o cadastro no site de uma aplicação SaaS e começar a usar, deveria ter, né, numa visão de um processo organizado, o colaborador deveria solicitar ali para a área de negócio, ou seja, para o gestor, para o líder, né, e o líder entender esse contexto do uso dessa aplicação para aí sim, né, não ser uma aplicação de uso individual, mas uma aplicação de uso de uma área de negócio, né. Então tudo que a gente está falando aí, nasce num Entra o bem processo. desenhado. E a gente não vê isso na prática, concorda isso? Que a gente vê ali, né, são as áreas ali ou colaborador, área de negócio, ou mesmo na TI, querendo fazer um controle, mas sem uma organização, né, de processo estratégica para de fato ter esse controle aplicado na prática. O que acontece muito é a gente entrar com o controle, né, então o time ali de tecnologia entra com o controle e o time de negócio não responde muito bem ao controle aplicado, porque falta alinhamento dos processos. Mesmo que a gente queira ali a segurança, a melhor prática, afinal, a segurança existe para proteger o negócio, né? E o negócio sustenta ali a segurança. Então tem que ser uma relação de equilíbrio. Então não dá para poder fazer o controle sem um processo estruturado. Eu diria que é um problema mais de governança do que de tecnologia. Do ponto de vista tecnológico, nós conseguimos ter visibilidade, nós conseguimos efetuar ações ali, né, aplicar políticas, mas se a gente não tem um processo bem estruturado, vai ser uma briga entre times e não deve ocorrer. Um processo bem estruturado, primeiramente, o usuário, ele mesmo já vai ser a primeira barreira de defesa. Ele mesmo vai olhar uma aplicação e pensar, cara, isso aqui passou pelo nosso processo de aprovação, isso aqui é homologado, eu deveria estar colocando dados ali. Então, o primeiro processo ali é a própria conscientização do usuário e uma política bem determinada ali do que deve ser utilizado como ferramenta e o que não deve. A partir do momento que a gente consegue isso, passa a ser muito mais fácil efetuar o controle e lidar, né, com os impactos de aplicação desses controles, porque vai ter um entendimento muito maior dos usuários, principalmente daqueles que pertencem à área de negócio. Você trouxe um ponto muito importante, né, e até transcendeu a visão que eu falei de processo, que realmente, né, isso não é um problema da segurança, ela tem um mecanismo ali, ou seja, ela toma o controle em termos de permitir, bloquear ou tomar uma ação, mas essa decisão está ali a nível de governança e de negócio. E o que também não acontece na prática, né, a gente vê muito projeto aí, né, o time de segurança tomando decisões de bloqueio que nem deveria estar na mão a decisão do time de segurança, ele é só um executor daquilo que o negócio decidiu. Só que como os times não conversam, acaba ali que o time ou ele vai ter ali, né, um controle de Shadow IT extremamente aberto e permissivo, ou ele vai tentar fazer algo a nível de bloqueio, mas pode gerar um impacto no negócio e a gente sabe o que acontece, né? Gera aquela visão negativa, ah, mas está bloqueando, não está funcionando. Ou seja, onde que nasceu o problema? Exatamente nesse ponto que você falou, Rick, na falta de alinhamento e principalmente de conscientização, né? Por que que a gente está controlando o Shadow IT? Tem uma justificativa a nível de negócio e governança. Só que como o time de segurança não expõe isso, ou tem hora que não sabe, né, é uma questão muito forte na nossa área, a gente é muito técnico, a gente está preocupado simplesmente lá em executar, mas falta ali, né, a conscientização e o planejamento. Perfeito. E aqui alguns números, né, qual que é a dimensão real desse problema? Alguns números inclusive são bem relevantes. Como o próprio texto já diz, né, esses números
revelam que o Shadow IT já é praticamente a norma, não é uma exceção, ele é a regra dentro das organizações modernas, ambientes de TI que a gente tem hoje. Então hoje 80% das empresas admitem já, segundo o Gartner, ter, né, Shadow IT, né, ter essa sombra de acesso à aplicação e sistemas diversos dentro dos seus ambientes. 35% dos gastos de TI em grandes empresas são feitos fora do controle da TI. Então isso é um ponto, né, que traz ali o que a gente estava falando sobre processo, ou seja, isso mostra que está descentralizado toda essa parte de FinOps, não há ali uma participação da TI dentro dos gastos que estão, de TI, né. 1 em 3, né, brechas de seguranças dentro das empresas, eles têm ali eles origem em ativos desconhecidos, ou seja, o IT, ele tá aí dentro de 1 em cada 3 brechas de segurança. Imagina você ter uma brecha de segurança ali e você não ter nem a noção, né, nem a visibilidade ali de qual ativo, quem que saiu, como que isso foi exfiltrado, como que isso foi identificado, até para você ali, né, se proteger ou remediar essa brecha seria mais difícil. Então 10 vezes mais aplicações, né, do que as organizações imaginam estão em uso, né. Então se você imagina que sua aplicação, sua empresa hoje você usa, sei lá, 200, aplicações, muito provável que ela usa perto de 2.000 aplicações. Tá vendo Praticamente só? ali Eu ri aqui um agora, exatamente o que a gente vê na prática. Coloca uma exatamente. solução que tem a capacidade de entender, É eh sempre mais do que eles não, é imaginam. um volume assustador. Você vai trazer o exemplo do nosso Tenet ali no final, né, na ferramenta que a gente utiliza para fazer esse mapeamento de Shadow IT é assustadora. A gente tem, sei lá, 20, 30 usuários nesse ambiente de demo ali, tem 1000 aplicações, né. Eu fico até me perguntando de onde aparece tanta aplicação. A gente é um volume que a gente vê isso na prática, esse indicador ali refletido no mapeamento ali das aplicações. Perfeito. E não tem como a gente não falar de IA, né, então a gente tem 3 vezes mais aí, dados ali de 2024, crescimento no uso de ferramentas não autorizadas, com a ascensão aí, né, do GenAI, né, então cada dia lança IA nova, e os usuários estão por dentro de tudo. São IA ali e tem questões de promoção, né, de custo envolvido, em questões ali de aumento de uma produtividade, de uma IA que faz um relatório mais específico. Hoje você já tem IAs ali, né, que estão inclusive para áreas específicas. Então, acho que esses números aqui, eles trazem um pouco da dimensão, de fato, do o que que pode causar, qual que é o tamanho, desse rombo que é de fato o Shadow IT ali dentro dos ambientes. Vou fazer um questionamento, eu gosto muito de colocar as coisas em perspectiva, né, e sair dessa visão puramente falar técnica, e aí eu deixo realmente uma reflexão para as pessoas, para eles entenderem o problema do Shadow IT, né. Então imagina que você tem sua casa lá, muito vocês devem estar escutando, são pais com filhos, ou seja, seu filho você ama ele, sua mãe você ama ele, né. Você deixaria, né, vários desconhecidos entrar dentro da sua casa e conversar com seu filho sem seu consentimento ou conhecimento de quem que é aquela pessoa, Shadow IT é exatamente isso, né. Então imagina que seu filho e sua mãe é aquilo que você ama. No contexto de uma empresa, né, são os dados e as informações sensíveis ali que estão sendo manipulados para essas aplicações. Realmente, quando a gente não tem controle de Shadow IT, o que está acontecendo é isso, né, o usuário, né, na analogia, seu filho ali com uma informação, ele interage com um desconhecido nesse mundo externo, que a gente não sabe a índole desse desconhecido, e a gente está sujeito ali a dezenas de riscos associados nessa interação. É exatamente o que acontece. Então, o que está acontecendo nas empresas hoje é exatamente isso. Usuários, né, estão interagindo ali com dezenas e milhares de aplicações na internet e vocês nem sabem o que eles estão fazendo nessas aplicações. É zero controle. Né, eu não deixaria, por exemplo, um desconhecido entrar aqui dentro de casa, interagir com a minha mãe, com o meu irmão, simplesmente olhar e falar: "Opa, quem que é essa pessoa que está aqui?", né. E é o que acontece em termos práticos, né, se a gente faz aí essa conexão, esse tipo de analogia. Perfeito, ótimo E é exemplo. interessante você falar isso aí, Leandro, que ainda nessa analogia, além da gente gostar, né, querer conhecer ali o que tá entrando ali na nossa casa, né, para assim dizer, também tem a questão de antecedentes. Então, por exemplo, por mais que você permita uma aplicação, você sabe o histórico dessa aplicação? Ela teve algum vazamento de dados nos últimos 3 anos?
ela teve algum tipo de incidente de segurança grave que foi noticiado e alguma coisa do tipo. Então entra naquela mesma analogia ali de um estranho, mais que a primeiro momento ele pareça agradável, ele pareça útil ali, é uma ferramenta que funciona, você vai ver o passado ali e você vê que não tem um histórico de segurança bacana. É uma coisa ali que já rolou diversos incidentes de segurança, no passado, e que você está se expondo ali novamente, em contato com aquela ferramenta. Uma coisa muito comum, né, de acontecer é que, né, nesse mérito ali de Shadow IT, os usuários vão utilizando diversas aplicações, podem não ter um incidente até o momento, o incidente acontece, mas como a gente não tem visibilidade, não tem nenhum rastreio do que está sendo utilizado e por quem foi utilizado, aquilo ali vai passar em branco. Então, pode ser algo que vai atingir ali a empresa e a gente não vai saber de onde veio. É muito comum ali isso acontecer principalmente em aplicativos ali gratuitos e mais simples, né. Vou dar um exemplo aqui, aplicativo de shopping, muito comum utilizado aqui em BH e recentemente, né, não é um aplicativo que eu utilizo, mas, me deparei com um aviso, cara, de vazamento de dados desse aplicativo. Aí você pensa, né, quantas pessoas talvez não instalaram esse aplicativo num dispositivo corporativo, por exemplo, né, um dispositivo móvel corporativo ali, a gente sabe que isso acontece, né, senão não existiria Shadow IT. Então, não é só o que a aplicação faz que a gente tem que se preocupar, mas sim também com o histórico dele, principalmente quando existe ali algum tipo de incidente de segurança recente ou não. Pega bem isso que o Higgs falou, foi sensacional, exatamente, né, ou seja, lá na minha analogia, é como a gente pudesse fazer uma due diligence, né, para saber o passado daquela pessoa que está entrando dentro da nossa casa. Ou seja, é a visibilidade, e aí conecta isso com a visão de compliance e governança. É o que a gente, de forma não técnica, tem de responder ali para um time de compliance e governança: "Ó, essa aplicação tem um risco, porque ela teve um vazamento de dados e tem um histórico negativo". Ou seja, não é simplesmente uma decisão de bloquear ou permitir, é uma decisão baseada em dados. Shadow IT não é só bloquear, né, é a gente realmente ter informação para tomar a decisão correta no uso daquela aplicação. Perfeito, tá, Rickson, E hoje a excelente. gente tem tecnologias capazes de nos fornecer essas informações, né, sobre as aplicações. E aqui um ponto que eu acho que eu achei legal, né, que entra, tá, dentro da categoria de Shadow IT. Quando a gente tá falando de Shadow IT, mas o que entra nisso? Com todas as aplicações, são sistemas. E aqui acho que traz uma visão legal, inclusive com esses 3 pontos aqui, né, que também, se a gente for pegar o conceito mesmo de Shadow IT, a gente não estaria falando só de aplicações, igual tá falando aqui dentro do exemplo, aplicações SaaS, storage, né, que são aplicações de onde você consegue compartilhar arquivo ou armazenar esses arquivos, de comunicação, desenvolvimento, né, principalmente se o core business da sua empresa tiver ali algum código fonte que seja ali, tenha, por exemplo, intelectual, coisas do tipo. Os IAs, que a gente vai falar um pouco focado ali em IA, em alguns slides, mas entra também dentro de Shadow IT a parte de hardware, redes e aplicações locais. Então a gente está falando ali, né, de você permitir na sua rede ter uma política para uso de hardware. Então, dentro do seu ambiente, é permitido o usuário colocar um pendrive pessoal, que ele poderia, beleza. Aqui a gente, toda a parte de borda, se o cara tentar acessar o OneDrive ali, pessoal dele, o Google Drive, eu travo, eu não consigo deixar e eu tenho visibilidade disso. Show. E a parte de hardware, como que você controla isso hoje? Há um controle, há um processo para permitir o usuário, por exemplo, de colocar um pendrive de uso pessoal no computador corporativo dele e se filtrar isso via um pendrive, um smartphone o Shadow IT, ele está relacionado a esses pontos também. A gente precisa ter visibilidade, controle de hardware, redes que a gente tem dentro do meu ambiente corporativo. Você tem ali aquela famosa rede da operadora da sua internet, quando eles implantaram, deixaram um Wi-Fi lá para dar um bypass, isso está ativo hoje. Computadores têm permissão para o cara conectar um hotspot pessoal. Os locais, usuários são administrador local da máquina, ele consegue rodar um script, consegue rodar um macro, consegue instalar uma ferramenta hoje sem aprovação da TI. Então, às vezes a gente também fica, né, olhando muito ali a parte de inline, de internet, que é o maior número, não vai ter como fugir, mas a gente tem também que ter essa visibilidade da parte local, dos usuários, nível de máquina, permissão ali de a nível de dispositivos, né, seja pendrive, seja HD externo, e redes ali, né, de hotspot pessoal,
modem 4G, tudo isso entra também dentro da categoria de Shadow IT. Passando um pouquinho aqui. E aí, que são, né, os riscos de cibersegurança atrelado a isso. Então a gente está falando, beleza, tem a sombra, tá usando a aplicação ali, eu não tô tendo visibilidade. Vocês deram o exemplo do desconhecido ali dentro da casa. Mas quais que são os riscos que existem sobre isso? Aqui eu vou elencar alguns deles, e se vocês quiserem complementar com outros riscos adicionais que estão aqui, ou corroborar até mesmo com esses riscos aqui, mas basicamente a gente tem expansão da superfície de ataque, né, então, o que que seria isso? Quando a gente está tendo ali, né, o acesso a uma aplicação que a gente não conhece, que a gente não tem ali, né, o controle sobre aquela aplicação, e a gente tem ali dados, a gente tem uma autenticação, a gente tem ali, um contexto, uma ligação daquela aplicação com o meu ambiente corporativo, tô aumentando, né, a expansão da superfície de ataque. Se aquela aplicação ela não for segura e tiver dados da minha empresa lá dentro, essa aplicação, por exemplo, ela pode ser atacada e eu ser ali, né, comprometido com base nisso. Então eu estou aumentando a minha superfície de ataque quando eu estou utilizando ali aplicações, que não são ali conhecidas, que não têm visibilidade, ou coisas do tipo. Vazamento, né, óbvio, o usuário está utilizando ali uma aplicação que não foi aprovada, que eu não estou tendo visibilidade, que eu não conheço, né. Então, possíveis do meu negócio podem ser trocados, podem ser enviados dentro dessas aplicações. Tem um ponto importante sobre essa questão de dados, né, quando a gente fala de IA, a gente vai falar um pouquinho ali mais na frente, que esses dados em aplicações de IA, eles são ainda mais perigosos. Esse contexto, né, ele é muito relevante. Você pode ter um alto risco, né, de vazamento de dados, de ter os dados da empresa ali expostos, utilizando, né, aplicações, sistemas ou cenários que não foram aprovados e não estão sendo ali, monitorados ou não está tendo visibilidade. De regulatória, acho que esse ponto também, né, é muito relevante, como está dizendo aqui, a LGPD, ela exige mapeamento de todo o tratamento de dados, então não importa se você não conhece a aplicação, se você está tendo tratamento ali, de dado pessoal dentro daquela aplicação, a LGPD exige que se tenha esse mapeamento. Isso pode decorrer ali de multas, inclusive, né, tem um ponto ali, que o Shadow IT pode gerar inclusive questões ali financeiras de multas relacionadas a essa parte, né, de conformidade regulatória. Então, isso com certeza é um risco muito alto. Perda de controle de identidade. Os usuários vão criando ali novas credenciais, vão utilizar o, 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 o e-mail corporativo para criar esses credenciais. Tem usuários que podem ter, inclusive, permissão de atrelar o tenant corporativo àquela aplicação, né? Aquela famosa permissão ali do SAML. Então, essas permissões normalmente dão à aplicação poder de ter visibilidade e, em alguns casos, até leitura dentro do ambiente de identidade, então, a facilidade de integração com o Office 365, o Workspace da vida, ele traz essa facilidade, porém ele traz os riscos atrelado a isso, né. Então é importante você ter controle de quem tem esse, acesso a essas identidades, quem tem as permissões devidas e a visibilidade, para isso não você não ter uma perda ali do controle de toda a identidade do ambiente. E riscos de disponibilidade, um dos pilares ali de segurança da informação. Então, você ter ali algum dado da sua empresa, alguma informação relevante, uma informação crítica de negócio, dado crítico de negócio, de uma aplicação ali que não tem ali nenhum tipo de contexto, controle, essa aplicação ela pode ser descontinuada, pode ter uma integração ali que não vai valer mais, pode ter algo ali que venha a ser descontinuado ou tenha algum problema de disponibilidade, e você simplesmente pode perder aquele dado ali, relevante para o seu negócio manter operando, relevante para o seu pra disponibilidade. Você simplesmente pode ter uma perca disso, seja num cenário de segurança, disso ser exposto, ou num cenário de disponibilidade, você não conseguir trabalhar, porque você estava operando em uma ferramenta que não era ali adequada. O que que vocês acham desses quando a gente fala dos riscos, né, tem algum outro ponto que vocês colocariam aqui de risco? Acho que dá pra gente falar de muita coisa, ou alguma coisa que vocês completariam ali nesses riscos que estão expostos aqui? Acho que esses riscos estão bem aderentes, né, acho que esses aí são os principais, obviamente que a gente pode ali elencar outros, mas eu queria dar destaque
para 2 riscos aí, né. Primeiro, é o de vazamento de dados, eu acho que é inerente a partir do momento que o usuário está interagindo com uma aplicação que é desconhecida pelo time de TI, qual dado que ele está colocando lá. Só Deus sabe, porque se eu não conheço nem a aplicação, quem dirá qual dado O que ele que que está tá sendo trafegado. é o que está sendo trafegado. E aí a gente vai mostrar mais à frente ali na aplicação, né, que a gente consegue ter essa visibilidade, que muitas das aplicações que os usuários podem estar utilizando já tiveram vazamento de dados, né, ou seja, tem um risco primeiro do usuário colocar o dado lá, e o dado dentro de uma aplicação de terceiro, ele está exposto a vazamento, ou seja, a gente pode falar que inclusive houve 2 vazamentos, né, primeiro do usuário para a aplicação que eu não conheço, já eu posso considerar um vazamento de dados, se eu não tenho controle daquela aplicação, e quando eu coloco dentro daquela aplicação que eu não conheço, a própria aplicação pode sofrer um ataque cibernético e vazar meu dado, né, ou seja, olha o risco aí de exposição de dados. E conformidade regulatória, né, ou seja, a gente fala desde conformidades regulatórias gerais, como a Lei Geral de Proteção de toda empresa ali em território nacional tem de respeitar, mas eu falo também de regulações setorizadas, sejam CI, né, ou alguma legislação ali, específica ali do Bacen. Então, se eu estou ali realmente com um cenário de alto uso de Shadow IT e não tenho visibilidade, eu posso estar ferindo ali alguma questão regulatória que no final do dia pode virar uma multa ou mesmo um incidente ali de cibersegurança e aí, né, quando a gente fala de legislação, a gente tem risco e multa, perca de reputação, né, e tudo que envolve ali, né, a regulação ali aplicável ao setor.